Vamos ler então o texto? O capotraste aqui de alguém. Vamos lá. Marcos capítulo 9. Na verdade, a gente vai começar do versículo 2. Tranquilo? Pode ser? Marcos 9. Vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Verso 3. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Até aí. Amém? Então, olha só, eu tentei pensar uma situação com vocês aqui. Você vai me ajudar a desenvolver o raciocínio que eu quero aqui. Hoje eu vou ter que fazer um esquema um pouquinho diferente. Porque o texto é um texto muito específico. Eu me lembro que uma ocasião, a gente estava num grupo de adolescentes, num outro trabalho que a gente fazia parte, e a ideia era parecida com aquilo que a gente fez aqui na semana retrasada. A gente falou de namoro, beleza? Quem tem 16 anos aí? 16 anos. Então, a gente falou de namoro e tal. Eram outros temas, eu não lembro exatamente o que era, mas a ideia era a seguinte: os adolescentes juntos, havia alguns poucos adultos que estavam dirigindo aquele trabalho, e a gente... Adulto não podia falar, só os adolescentes podiam falar, e a gente só conduzia quando alguém entrava falando alguma coisa diferente do que a Bíblia diz. Beleza? Então a ideia era essa, todo mundo junto, vamos discutir qual é o tema. Eu acho que o tema era até lance de roupa, eu não sei se você sabe, mas a gente aqui usa bermuda e camiseta, mas tem um monte de igreja aí que você não pode usar essa roupa, não. A galera, adolescente é calça, cinto, camisa de botão, por exemplo, Diogo cantando aqui. Cinto, camisa social, tá ligado, né? Imagina, Diogo, não nem para imaginar. Só anda da camisa dessa marca aí que você só usa aí. Então, assim, eu não quis fazer propaganda aí. Ele é dono da loja, você não sabia, não? É porque ele é dono da loja. Aí é o seguinte, então a parada era roupa, usos e costumes e tal. O que dá para fazer, o que não dá. Num culto, pode ir de boné? Tem gente de boné aí? Dependendo do lugar, abominação, boné, caraca. Eu tinha um colega lá que tocava bateria. Uma vez ele entrou para tocar bateria no culto, assim, terça-feira, na igreja, 10 pessoas. Aí entrou de boné, o pai dele tira o boné. Assim, beleza, mas... Enfim, naquela cultura ali, aquele boné era falta de respeito e tal. Na nossa cultura não é. Mas o papo era esse. E, num determinado momento, e o que eu quero falar não tem nem nada a ver com isso, é que, num determinado momento, um adolescente que eu conhecia lá, era até Tiago o nome dele, ele falou para mim: Fabrício, eu tenho que me informar mais para poder participar dessa parada aqui. Eu, como assim? Todo mundo falando. Ele entrou numa do seguinte: todo mundo dando opinião. Beleza? Às vezes o cara fala uma parada nada a ver, mas o cara está falando. Aí ele pensou assim: cara, que todo mundo falando, eu estou aqui, não sei falar, não sei dar uma opinião, não sei participar. Ele se incomodou pelo fato de que ele não sabia o que dizer, não sabia o que falar. Ele estava entendendo qual era o tema do assunto, todo mundo está falando português, né, certo? Ele entendeu que a questão era a roupa, mas ele não sabia argumentar. Então ele ficou se sentindo muito mal, constrangido, não entendendo nada. Isso se tornou um problema para ele. E ele, enfim, é mais ou menos assim. Vocês fazem produção textual? Redação? Vocês fazem redação? Um horror, né? Quando vem o tema da redação, faz aí, discorra ou disserte sobre o tema tal. Aí você não sabe nada do assunto.
Pô, cara, vontade de chorar, mano. Quando vem assim, tá ligado? Pô, vontade de chorar, prova grandona. Aí você vai para a parte lá, se for português, vai para a parte de interpretação, ou para a parte sintática lá, enfim. Aí você fica assim, cara, não, vou voltar. Já era, não tem como. Você não sabe argumentar, você não conhece o assunto, você não domina o tema. Você não deu ruim para você. Deu muito ruim. Então, assim, é muito ruim quando você vai tentar encarar um tema, desenvolver qualquer coisa de algo que você não entende, não domina, não. Você não sabe o assunto. Você vai falar o quê? Você vai dar opinião de quê, se você não sabe? Pegou a ideia? A ideia é essa. Se você não sabe do que está falando, você fica com pouca condição de falar. Como é que você vai discutir, por exemplo, com teus colegas a respeito de um assunto bíblico, mas você não domina esse assunto? Eu estou falando isso pelo seguinte. O texto que a gente leu fala o seguinte, que Jesus subiu com Pedro, João e Tiago num monte e aconteceu uma parada lá. E apareceram dois camaradas, Moisés e Elias. Esse texto aqui, esse fato aqui, isso que aconteceu uma única vez na história da humanidade, do universo, de todo o tempo, todos os tempos. Isso nunca aconteceu antes nem depois. Só aconteceu dessa vez. Nunca aconteceu antes, nunca aconteceu depois. Foi a única vez que aconteceu. E esse texto foi produzido, foi registrado, e a gente tem acesso a esse texto. E ele traz consigo várias informações que você precisa entender, você precisa conhecer essas informações para poder entender melhor. Fica difícil você entender um texto como esse se você não tem um conhecimento de outros textos das Escrituras. Fica difícil você opinar a respeito desse texto ou tentar interpretá-lo se você não conhece o restante das Escrituras. Então, olha o que diz o texto. Volta comigo aqui. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Você precisa entender, de cara, logo de largada, que Jesus está com seus discípulos, aqueles que ele selecionou para estar com ele. Esses 3 caras, se você der uma estudada na Bíblia, lê um pouquinho, lê de novo. Eu vou fazer uma pergunta aqui, aí eu quero que você levante a mão, tá? A Bíblia tem 4 evangelhos, beleza? Mateus, Marcos, Lucas e João. Você já leu pelo menos um dos 4 evangelhos todo? Levanta a mão. Se você já leu pelo menos um dos 4 evangelhos todos. Se você não leu, não precisa ficar com vergonha. Levanta a mão. Então, quase todo mundo leu um ou outro que não deu. Pode abaixar sua mão. Beleza. Então, de cara, você já tem um conhecimento da vida, do ministério, da obra de Jesus. Então, você já sabe quem são Pedro, Tiago e João. Tranquilo até aí? Aí, no segundo momento, vai dizer o seguinte, olha só, aí Jesus ele foi transfigurado diante deles. Que bagulho é esse de transfigurado? O que é isso? Transfigurado é o seguinte, Jesus se transformou. Eles não tiveram uma visão, não foi algo subjetivo, não foi uma sensação, nada disso. Houve uma transformação de Jesus naquele momento. Foi isso que aconteceu. Tá? É isso que significa o texto, se você for estudar. Então, ali, Jesus estava para eles ali glorificado. É do jeito que você vai estar um dia, do jeito que a gente vai estar um dia. Um dia você vai morrer, né? Aí, um dia Jesus volta e ele restaura todas as coisas. Nesse dia, vai ser um dia mó irado, porque aí ele vai aperfeiçoar você. Beleza? Vai ser um dia, assim, muito especial. Hoje você pode ter alguma dificuldade aí consigo mesmo, né? Seja ela qual for, mas esse tempo vai acabar. Então, vai haver um momento em que a gente vai passar por essa transformação, tá? Beleza? Então, Jesus foi transfigurado. Eu vou chegar depois a dizer por quê, qual o sentido disso tudo. E vai dizer que apareceram diante dele Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Olha só, o texto está dizendo que Jesus estava conversando com Elias e Moisés. Você sabe quem é Elias? Já ouviu falar de Elias? Tá ligado? Elias é um cara que não morreu. Beleza? Tá lembrado que Elias não morreu? Foi arrebatado? Estava lá, aí veio um redemoinho e tal, não sei o quê. O cara foi arrebatado.
O cara não morreu. Quem mais que não morreu na Bíblia aí? Enoque também não morreu, né? Mais alguém foi arrebatado? Pô, e Moisés? Qual é a de Moisés? Pô, você nunca ouviu falar de Moisés, né? Você precisa conhecer Moisés, precisa saber quem foi Moisés, a história de Moisés, e é óbvio que você conhece, já ouviu falar, vai saber a história dos 10 mandamentos, do Egito, tudo isso. Então, olha só, por que esse texto fala de Elias e Moisés? Olha, Jesus leva os discípulos para o monte, aparece transformado, quem está ali, Elias e Moisés. Os profetas, espírito profético, a lei, tudo isso está representado ali. Qual é o momento que a gente está vivendo agora no Evangelho de Marcos? A gente está saindo de um período, da metade do livro para frente. Até então a gente viu a vida, a obra de Jesus, ensino, ministério, pregação, cura, etc. Agora a gente está caminhando num momento... Jesus começa a dizer que ele precisa sofrer, precisa morrer, precisa sofrer, precisa morrer e tal. O que Pedro tentou fazer semana passada? Quem pregou semana passada foi Clóvis. Foi semana passada que ele falou que, calma aí, Jesus, que papo é esse, que você vai morrer? Foi semana passada ou retrasada, não foi? O texto diz assim, 6 dias depois de quê? Depois do momento em que Jesus... Pedro primeiro faz uma revelação, faz uma declaração, dizendo o que a galera está dizendo que eu sou. Aí o que Pedro falou? Tu és o filho do... Aí Jesus vai dizer o quê? Pô, bem-aventurado sois, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas foi Deus que revelou. Jesus está falando, essa parada, isso que você está falando, você não está falando porque ninguém falou aqui no UP, porque você... É Deus que revelou isso para você. Deus revelou essa parada para você. Beleza? Não foi teu professor, tua avó, tua tia, tua mãe, seja lá quem... Deus revelou isso para você. Beleza. Aí logo depois, cara, Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem morra, sofra, etc, etc. Não foi isso que aconteceu? Aí o que Pedro fez? O mesmo que disse que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, etc. Pô, ele vai fazer uma declaração diferente agora. O que ele vai dizer? Pô, calma aí, Jesus. Pô, não fala essa parada não, tá pegando mal. Que papo é esse? A questão aqui é o seguinte, olha só. Eu e você hoje, aqui, 2019, aqui no UP, a gente já conhece essa história, a gente já sabe o que aconteceu, a gente já sabe o final dessa história, e por conhecer essa história que a gente está aqui. A gente está se prestando ao papel de ficar aqui ouvindo o que eu estou falando, é por causa disso. Mas esses caras não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham entendido, que Jesus tinha que morrer, eles estavam esperando um tipo de rei, um tipo de situação. O que eles estavam esperando é diferente do que ia acontecer, eles não sabiam o que ia acontecer, por isso que eles fazem esse tipo de pergunta, é por isso que eles fazem esse tipo de proposta. Calma aí, tá maneiro, vamos armar uma tenda aqui, vamos ficar... Eles não sabiam, os caras, o texto, estavam apavorados, não sabiam o que dizer, eles não sabiam o que dizer. Você entendeu? Vem comigo aqui, vamos orar ali no morro, vamos orar ali em Taquatiara, Costão, vamos subir, vamos lá em cima, vem todo mundo comigo, a gente sobe o Costão, chega lá, a gente está orando a noite toda e de repente, num determinado momento, Deus fala com a gente ali. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas se isso acontece com a gente hoje fica muito mais fácil a gente compreender, porque a gente já conhece a história da Bíblia, conforme eu acabei de falar. Não era assim com esses caras. Tinha toda uma dificuldade para o cara entender. Então, qual é a da parada aqui? O que está rolando aqui? Deus decidiu se revelar aos homens progressivamente na história. Então, desde lá, na queda, quando o homem cai no Éden, etc., ele vem progressivamente se revelando aos poucos. Aí a história toda no Antigo Testamento, que eu não vou citar para vocês aqui, mas nesse momento aqui, a revelação está cada vez mais próxima, está cada vez mais... Vai chegar uma hora que Jesus vai morrer, vai ressuscitar. Aí eles vão entender. É por isso que no final do texto vai dizer assim, não fala nada para ninguém, não. Porque parece estranho, né? Pô, uma revelação maneira, quero compartilhar essa parada aqui. Não adiantava falar naquela hora, a galera não ia entender, o povo não ia entender, ninguém ia entender. Só com a morte e com a ressurreição é que tudo fica bem claro para o povo entender. Beleza. Esses caras conheciam a lei. Esses caras conheciam as profecias. Eles sabiam que a lei e os profetas apontavam para Cristo. Faz todo sentido aqui. Então, quando ele aparece conversando com Moisés e Elias, e vem a voz de Deus e diz, este é o meu filho,
Ouçam-no. Deus está confirmando, está ratificando, está atestando que, de fato, ele é o Messias prometido. Lembra do batismo de... Você está aqui acompanhando essa série desde o começo do ano. Então, você passou pelo batismo lá no Jordão. Quem foi que pregou? Foi Pedro? Foi você que pregou? Foi não, né? Poxa, atrapalhou a dinâmica aqui, cara. Eu ia chamar você para falar uma parada aqui na hora. Quando Jesus foi batizado no Jordão, lá no Jordão, vocês estão lembrados? Não tem uma voz também? Rola uma voz? O que a voz diz? Tu és meu filho amado, em quem tem todo o meu prazer e tal. Está falando com o filho. Ó, tu és o... Agora aqui está falando do filho, está falando para os discípulos. Ó, este é o meu filho. É a mesma voz de Deus. Agora está falando, ó, este é o meu filho. E tem um detalhe, lá no batismo os discípulos não estavam, né? Os discípulos estavam? Óbvio que não. Não estavam. Agora eles estão. Então Deus está mostrando, está confirmando. Então a presença de Moisés e Elias ali é isso que significa. Então, é muito mais pela questão profética. Eu tenho uns textos aqui que eu gostaria de ler com vocês. Pô, eu nunca faço isso. Abre comigo aí, por gentileza. Êxodo 24, 16. Tomara que eu tenha anotado certo. Êxodo 24, 16. Eu vou pegar ajuda aqui que meu celular está lento. Nessa hora você está ficando nervoso, que eu vou pedir para você ler. Aqui, ó. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Está vendo aqui? Olha, volta um pouquinho atrás, ó. 12, verso 12. Suba o monte, vem até mim, fica aqui, lhe darei as tábuas da pedra, etc. Moisés partiu com Josué, subiu ao monte. Então, olha só. É Moisés, cara, subindo o monte. E Deus fala com Moisés no monte. Quem que está aparecendo aqui no Monte da Transfiguração? É esse Moisés aqui. Então, a gente vai vendo algumas associações, Eles conheciam a história do povo de Israel, a história de Moisés. Ó, outro texto, hein? Deuteronômio 18, 15. Ó, se você não mexer no celular, eu vou chegar perto de você para te constranger. Deuteronômio, aí, viu? Abrindo o aplicativo na hora, isso que dá, 18, 15. Aqui, vamos lá. Ó, profeta do Senhor. 14, as nações, 15. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Ouçam-no. O Senhor levantará um profeta como eu. Ouçam-no. O que diz no texto que a gente leu? Este é meu filho amado, em quem entenderá. Ouçam-no. Está percebendo? Como é que você... É legal quando você conhece a Bíblia assim? Você, cara... Ó, Salmos 2, verso 7. O pessoal lá de trás está tranquilo, que ele não vai vir aqui atrás, né, para chegar, mas eu vou. Ó, eu vou. Ele não vai vir aqui atrás fazer isso. Só quero o celular, não vou pedir ninguém para ler. Salmos 2, 7. Aqui, ó. Todo mundo comigo? Salmo 2, 7? Pô, tá suave, hein? Eu só pego o celular, leio, nem pergunto o nome. Tá suave pra caramba. Ó, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, lê comigo aí, ó. Ele me disse. Pô, tá baixo a beça. Ele me disse. Pô, tu és meu filho, cara. Davi aí escrevendo Salmo. Tá vendo que maneiro? Então você começa a perceber na Escritura vários apontamentos para Cristo. Vários apontamentos. Ó, mais um texto aí, ó. Esse aqui é bizarro, hein? Esse aqui eu achei maneiríssimo. Malaquias. Sabe onde fica Malaquias? Fala a verdade aí. Sabe onde fica Malaquias? Malaquias 4. O último versículo aí do Antigo Testamento, os últimos. Malaquias 4, 5, 6. Vou pro lado de cá. Se eu passar aqui vai dar microfonia, hein? Deram sorte, hein? Senão eu ia para aí agora. Malaquias 4. Vamos embora, gente. Malaquias 4. Quem? Bruno. Pô, celular quebrado, não vou nem conseguir ler. Como é que... Ó, se liga só. Todo mundo achou Malaquias 4, 5, 6? Beleza? Ó, eu estou fazendo uma parada meio descontraída aqui, mas a gente está na seriedade, hein?
beleza? Eu não estou brigando, não, só estou dando um toque. Eu estou rindo, estou descontra, mas a gente está na seriedade aqui da parada aqui. Ó, Malaquias 4, lembrem-se da lei do meu servo quem? Dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Horebe é o Monte Sinai, tá? A mesma coisa. Ó, verso 5. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta, antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, etc, etc. Olha que maneiro, cara. É o último versículo do Antigo Testamento. Termina assim, cara. Termina assim a profecia, fechou. Aí depois tem 400 anos de silêncio, aí vem Jesus. Pô, maneiro demais. Eu acho que essa parada chega a ficar arrepiado. Ó. Maneiro pra caramba, cara. Pô, maneiríssimo, cara. Aí, tudo convergindo, cara. Tudo maneiro. Aí vem um monte de gente aí falar um monte de coisa, que é a Bíblia, não sei o que lá. Cara, só vai falar da Bíblia, o cara quer dar opinião sobre a Bíblia, o cara não conhece a Bíblia, não estuda a Bíblia, não sabe, nunca viu arqueologia bíblica, nunca fez estudo de hermenêutica bíblica, não sabe nada de Bíblia, quer dar opinião, acha que a Bíblia é velha e está errado e não sei o quê. Pô, bobagem, tudo bobagem. Só tem parada maneira, se você começar a estudar, você vai ficar bolado. Ó, vamos mais um texto aqui, ó. Vamos para o Novo Testamento? Novo Testamento. Ah, mas o Novo Testamento não foi depois de Jesus? Foi. Mas é a Bíblia, né? A gente não está depois do Novo Testamento? Então, beleza. Só para a gente ver uma parada aí, ó. Abre aí 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios, verso 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Aí, eu botei meu celular para correr o cronômetro, ó. Só faltou apertar, né? Aí fica difícil. Vamos lá, 2 Coríntios 3, 18. Quem vai, Rebeca? Olha o que Paulo está dizendo aí, ó. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Vocês estão acompanhando comigo? Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu peguei esse texto aqui porque fala esse transformados é o mesmo lá, é a mesma ideia do transfigurado, beleza? Então, é isso que Paulo vai dizer, a gente de glória em glória está sendo transformado. Pô, maravilhoso demais. Agora, para fechar, a nossa odisseia bíblica, Apocalipse 21, Apocalipse, quando você está no erro, você fica com medo de ler, fala a verdade. Você está na situação errada aí, vai ler Apocalipse, dá um nervoso. Apocalipse 21, 3. Jesus diz que felizes são aqueles que leem as palavras da profecia deste livro. Apocalipse você tem que ler e ficar feliz, cara. Pô, maneiro, vibrar. Não é para você ficar com medo, não. 21, 3. Eu estou já ficando complicado aqui. 21, 3. Quem vai me emprestar? De novo, você não. Não pode dizer de novo, não. Você. Aí, ó, 21, 3. Ó, vou ler, hein? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia... Tossi em cima do cara aqui, desculpa. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha que maneiro, cara. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Tabernáculo de Deus está com os homens. Pô, o que Pedro sugere ali, na hora que Jesus é transfigurado, aquela parada está assim, né, mó espiritual, o que ele diz? Pô, vamos fazer aqui 3 tendas, 3 tabernáculos. A ideia é um pouco essa, entendeu? Porque havia na concepção deles, todo mundo comigo aqui, hein? Na concepção deles, a ideia de que a presença de Deus, tudo ia ser restaurado, a presença no tabernáculo, tudo isso ia ser restabelecido. Então, acredita-se que essa sugestão caminha nesse sentido aí, de que dessa presença de Deus dessa maneira. Bom, dito isso, quero fazer 3 considerações com vocês, tá bom? Pode ser? A primeira delas é entender, a primeira lição,
Grava aí, ó, primeira lição. Diante de tudo que a gente leu, eu disse para você que a lei e os profetas, todo esse ensino, toda essa profecia, tudo caminha, tudo aponta na direção de Cristo. Eu estou vendo se eu pulei alguma coisa aqui. Todo esse dia. Outra coisa importante. Da Bíblia, a gente interpreta pela própria Bíblia, beleza? Você vai encontrar gente aí que usa esse texto para dizer coisa diferente. Ó, presta atenção que isso é importante. Tem gente que usa esse texto como base para outras crenças. Para outras crenças. Então vai dizer, por exemplo, Jesus está falando com mortos, a gente pode falar com mortos também, a gente vai e volta. Qual o problema do camarada falar isso? Hein? Você vai encontrar gente falando isso, hein? Tem muita gente que acredita nessa parada, hein? Tem dois problemas. Em primeiro lugar, que Jesus é Deus. Então, ele fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Né? Então, porque Jesus falou, eu vou falar também. Não. Jesus é Deus, cara. E, segundo lugar, se você conhece Moisés e Elias, se você conhece a lei e os profetas, se você conhece a Escritura toda, você vai ver que isso não tem, esse ensino não tem na Escritura em lugar nenhum. Pelo contrário, o que a gente vê na Escritura é que existe uma distância. Quando a gente termina essa jornada aqui, acabou. O homem está destinado a morrer, viver uma só vez. Depois disso vem o juízo. Então, quando a pessoa pega um texto, tira do contexto e cria qualquer ideia, por mais bem intencionada que essa pessoa seja, isso não se torna uma verdade, evidentemente. Não dá. A Bíblia não diz isso, não tem como. Como que você vai poder refutar esses ensinos diferente do que a Bíblia ensina? Você tem que conhecer a Escritura. Tem que conhecer. Você tem que conhecer Moisés, tem que conhecer Elias, tem que conhecer o texto todo. Para você poder, não, calma aí, mas isso que você está dizendo não está na palavra. Não está na Escritura. Entendeu? Eu achei mó irado a gente pensar os textos assim. Eu achei maneiro. Na verdade, não dá para fazer isso sempre, né? Mas, enfim. Espero que você tenha se divertido aí. Lição 1, presta atenção. Entender Jesus depende de revelação divina. É a primeira lição. Entender Jesus depende de revelação divina. Quando a gente pega a sequência dos fatos, a declaração de Pedro tropeça, vai para o monte, Jesus é transfigurado diante deles, a voz vem do céu. O que você precisa entender? Que é Deus quem revela Jesus para você. É Deus quem revela Jesus para você. Isso tem que encher nosso coração de temor, de tremor e de alegria, cara. O homem, a gente não tem condição de entender, de compreender, de chegar a Deus, de maneira nenhuma. Todo esse movimento é um movimento que começa em Deus. Então, isso torna ele ainda mais digno de ser adorado, de ser amado, de ser buscado, de a gente querer estar na presença dele. Não existe a possibilidade de um dia você, hoje realmente fiz um balanço da minha vida aqui, eu estou um adolescente muito doido, nada a ver, eu acho que eu vou servir melhor. Essa parada não rola, bicho, não rola, não existe. Você, de fato, se você acha que você é ruim, você é pior do que você acha que você é, tá? A gente aqui não fica fazendo, né, massageando o ego de ninguém presta aqui, essa é a verdade, ninguém presta. A gente assassinou Deus, a gente assassinou Jesus, foi isso que a gente fez. A nossa decisão teve um preço muito alto, um preço muito caro, um preço do sangue de Jesus Cristo. Então, você tem que entender isso. A responsabilidade é nossa. Nós matamos o Filho de Deus. Então, foi isso que a gente fez. E, apesar disso, ele chama a gente para estar com ele. E essa iniciativa é toda dele. Isso tem que encher o nosso coração de temor. Isso tem que encher o nosso coração de temor, porque a gente só entende isso porque Deus revela isso para a gente, cara. Deus revela isso para a gente.
A gente, no Monte da Transfiguração, a gente vê que Deus está se conectando com a humanidade, está se mostrando para a humanidade, está se mostrando para os homens, está confirmando quem Ele verdadeiramente é. E mais, quando Deus se revela para os homens, Ele na verdade, está demonstrando mais... Ele não... A gente não enxerga só o poder de Deus, né? Numa revelação divina, assim. Eu espero que eu não esteja assim muito abstrato. Cara, quando Deus faz uma parada dessa, Ele está demonstrando seu caráter pra gente, cara. Sabe quando um amigo seu tem uma atitude num momento difícil e você, se sente querido? Cara, na hora você está precisando de uma moral, o cara te dá uma moral. Tem hora que você precisa de uma moral, você precisa de uma força, cara. E assim, você espera de alguma forma que seu amigo te dê uma força, seja em qualquer situação. Aquilo revela um pouquinho mais da pessoa para você. Quando alguém te dá moral, você está na bad, às vezes você vacilou, todo mundo vem para te quebrar, mas vem um cara, vamos lá. Alguém vem para te levantar. Nessa hora, cara, você sente um pouco... Você consegue enxergar de uma maneira mais palpável o caráter da pessoa, cara. O cara gosta de você, se importou com você. Então, Deus, quando Ele se revela, Ele não está simplesmente mostrando que é o poder. Ele está mostrando o caráter dele para a gente, cara. Deus não precisava da gente, mas Ele decidiu caminhar com a gente. Olha que parada maneira. Essa revelação de Deus é algo assim maravilhoso demais. Então, assim, é algo a gente precisa pensar nisso. Deus, por que Deus se mostrou para mim? Século 21, estou aqui e, tem um monte de adolescente maluco. Deus me escolheu. Essa parada tem que encher teu coração de surpresa, de alegria, de mistério, de temor. Deus se mostrou para mim, brother. Eu sei, independente do meu momento de vida, Deus me chamou para caminhar com Ele. Esse troço tem que fazer você vibrar, Deus me chamou, cara. Então, assim, Deus me chamou. Sei lá, mas tem um monte de adolescente maluco aí, cara. Eu não sou um deles. Deus me chamou para estar com Ele. Essa parada é maneira demais, cara. Deus me chamou. Eu não fiz nada para merecer esse troço. Se você entender isso, cara, você vai ter muito mais temor por isso aí. E tem um outro detalhe aqui, ó. O que Pedro quer fazer, assim? Pedro quer... Aí dentro desse primeiro ponto, tá? Dessa revelação. Deus está se revelando. Deus está se mostrando. Jesus está na cara dele. Olha que parada maneira. Jesus está ali. Jesus chamou ele para subir. Jesus sobe com ele, o cara dorme, o outro texto vai dizer que eles dormiram, beleza? Provavelmente estavam dormindo, o olho estava pesado. Então, Jesus pega pela mão, leva lá para cima do monte, vamos orar. Lá em cima ele, dá um abraço. Imagine isso como se fosse um abraço de amigo, uma revelação do seu carinho, do seu caráter. Está se mostrando, está se revelando. Aí Pedro, vamos fazer uma tenda aqui, vamos prorrogar vamos ficar mais aqui. Então, o que Pedro precisa entender aqui, na verdade, o tabernáculo já estava estabelecido, cara. Olha a preocupação dele. Pedro quer fazer uma tendinha ali para a galera ficar aquela presença ali. Foi Jesus que levou ele lá para cima, entende? Então, às vezes, a gente, pela falta de conhecimento, de compreensão, a gente tem umas ideias muito pueris, cara, infantis, nesse sentido. Deus já escolheu, cara. O que é isso? Deus está na... Às vezes, o que eu quero dizer é o seguinte, cara, Deus está na tua cara, brother. Tratando com você, pegando você pela mão, te levando com Ele, e você não está enxergando essa parada. Deus está com você. Você acorda, amanhã de manhã você vai acordar, é sábado, você vai dormir até a hora que você quiser, você vai acordar. Aí você vai acordar. Deus está ali tratando com você, cara. Isso é maravilhoso demais, cara. Eu não sei o que traz alegria para o seu coração. Num sábado deve ser acordar tarde. É muito bom não ter que acordar às 6 da manhã. É verdade, eu gosto de acordar tarde. Mas olha só, quando você acordar amanhã de manhã, lembra dessa parada? Assim, Deus está te chamando mais um dia para a existência, para a vida. Você vai lá estar com seu pai, com sua mãe, com seu futebol, que seja lá o que for, preocupado aí com o Flamengo, com um monte de coisa aí que tem que você se preocupar com prova. Cara, Deus está na cara, está se mostrando, está se revelando para você. Isso é maravilhoso demais. Eu estou insistindo nesse ponto, que eu acho esse ponto maravilhoso demais. É porque, assim, não tem... Muita coisa que a gente fale, assim, que a gente possa falar, tem
Aqui não tem conexão. Deus decidiu, ponto final. Essa parada para mim enche meu coração de alegria. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, a revelação só pode partir do próprio Deus, beleza? Segundo ponto. Sofrimento não é abandono. O sofrimento não é abandono, mas sim comunhão. O sofrimento não é abandono, mas sim comunhão. Como assim, Fabrício? Que bagulho é esse? Olha só. O que Jesus estava ensinando para Pedro antes e para os discípulos, um pouquinho antes? Quem veio semana passada aí? Me ajuda aí. Vou perguntar, hein? Era necessário que acontecesse o quê com o Filho do Homem? Tá igual com o Arthur. Cara, o Filho do Homem tem que sofrer. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado. Tá? Então, Jesus está ensinando para eles, está trazendo um ensino, os caras estão rejeitando, não estão recebendo esse ensino. Olha só, qual é a consequência direta disso aí? Você é discípulo de Jesus? Eu espero que você tenha dito um sim no seu coração, toda a convicção. Olha só, seu mestre sofreu, o que vai acontecer com você? Necessariamente. Tu vai sofrer, brother. Ser crente não é um convite para você participar de uma parada maneira, não. Sua vida vai ser toda de desafio. A vida inteira. A vida inteira. Você já deve estar com seus desafios aí. Tem certeza. Desafio na escola, desafio de sexualidade, desafio de pensamento, de posicionamento. Isso é só o princípio das dores. Vai ser assim a vida inteira, depois que você casa, faculdade, casar, depois que você for adulto. Então, é uma vida de desafios. Mas aí são desafios que você pode lidar muito bem, dependendo do seu tipo de temperamento, do seu tipo de personalidade. Pode chegar uma hora também que você não esteja nem aí para a opinião dos outros. Depende do tipo de pressão que você vai sofrer. Você pode perder emprego, você pode perder amizade, pode perder um monte de coisa na vida. Você vai perder muita coisa na vida, cara. Vai perder muita coisa na vida. Você vai sofrer muito na vida, você vai ser muito perseguido. Só que o sofrimento, cara, do crente, do discípulo, ele não é algo que é consequência de um Deus que te abandonou, não. Muito pelo contrário, cara. Sofrimento do cristão é comunhão. Cara, significa que a gente está junto, cara. A gente está junto nessa parada. Estou fechado com Jesus. É isso mesmo, cara. É isso aí, a gente está junto. E Jesus te abandonou, cara. Olha para o seu mestre. O que ele fez? Ele foi transfigurado? Sim ou não? Ele foi transfigurado? Ele é Deus? Estava lá na situação lá, veio uma voz, estava uma situação de poder ali. Ele meteu o pé, saiu fora. Foi isso que ele fez? Cara, situação gloriosa, Jesus é Deus. Ele não foi embora com os caras, depois, sumiu Elias e Moisés, voltaram para onde eles... Cara, Jesus ficou, brother. Ficou com Pedro, Tiago, João, ficou comigo, ficou com você. Ele ficou, brother. Olha que parada maneira, cara. E Jesus ficou. E mais, ficou e depois ele sofreu e morreu sem merecer. Você entende que o sofrimento do crente, ele não é... Cara, o meu mestre, ele não me abandonou, ele está comigo nessa parada. Ele também sofreu, cara. E os apóstolos? O que aconteceu com os apóstolos? Todos morreram, cara. Todos foram martirizados. Todos. Porque a gente está junto com Jesus nessa parada até as últimas consequências, cara. Se a gente sofrer uma perseguição, um horror, uma coisa assim muito terrível, vai ser algo muito ruim, mas vai ser passageiro. Depois a gente tem a eternidade toda com Jesus. Qual é a garantia que a gente tem? A garantia é que Jesus não está morto, cara. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ressuscitou, brother. Um dia ele vai voltar para buscar a gente. Tudo que ele cumpriu, tudo que ele prometeu, tudo que a Escritura, tudo que a lei dizia, tudo que as profecias diziam a respeito dele se cumpriu. Então, esse texto é maravilhoso demais, porque ele traz essa convicção. Então, se a gente, o discipulado cristão, vai trazer sofrimento. Adolescente, do meu coração, olha para mim. Cara, a gente vai sofrer nessa parada, beleza?
mas você tem que estar junto. Tem que estar junto com o seu discipulador, com sua célula. Você tem que estar junto com a galera da célula. Você tem que estar junto com... A gente tem que estar junto nessa parada aí, senão você não vai aguentar pressão, não. Não vai aguentar pressão. E lembra dessa parada, Jesus está junto com a gente. Ele não meteu o pé. Jesus está junto com a gente nessa parada aqui. Jesus não abandona a gente, Ele caminha com a gente até o final. Terceiro lugar. Terceira lição, né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para que serve esse texto, essa narrativa, essa subida ao monte, essa aparição de Moisés e Elias, essa voz do céu, esse registro na Escritura, o pedido de silêncio, a morte, a ressurreição? Para que serve tudo isso? Para que esse texto está aqui? Por que esse texto foi registrado em 3 evangelhos? Por que ele chega até o dia de hoje? Para você entender que Jesus, ele não é um grande mestre, não somente um grande mestre, um amigo, um líder religioso. Jesus não é uma referência, um filósofo, um cara muito inteligente, um cara revolucionário. Olha só, se você lê a Bíblia, conforme a gente tem proposto aqui, se você recebeu Jesus como Salvador, se você entendeu o plano da salvação, se você lê esse livro, você vai se dar conta de uma coisa. Você só pode ter 2 opiniões em relação a Jesus. Não tem como ser diferente. 2 opiniões. Entendeu? Ou o cara é muito doido, beleza? Maluco. Olha para Jesus o que ele fez, o que ele falou que ia fazer, e cuspiu, e curou, e andou, e... Uma viagem é uma opinião que você pode ter, é uma conclusão a que você pode chegar. Embora, vamos combinar, considerar Jesus maluco é muita maluquice. Você pode até não entender, mas Jesus é bem claro. Eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. O ensino de Jesus é muito claro. Não dá margem para dúvida. É por isso que eu estou dizendo para vocês, presta atenção. Tem muita gente que vai usar esse texto para outras crenças e outras que... Jesus é muito claro quando ele afirma o que ele é. Ele é Deus. Jesus é muito claro, ele afirma que ele e o Pai, eles são um, ele é o Filho de Deus, Jesus é o Messias prometido. Então você tem que entender isso. Jesus não é nada, Jesus não é menor que Deus, maior que não sei quem, igual a um outro cara, todas as religiões, nada leva para lugar nenhum, não tem essa história, meu irmão. O cristianismo é uma religião, preste atenção nisso, o cristianismo é uma religião exclusivista. A gente acredita que isso aqui é a verdade. Beleza? Mas se o outro cara também acredita em... Não tem essa parada, meu irmão. Não tem essa parada. Você pode não acreditar no que a gente acredita, está tudo certo, ninguém vai brigar por causa disso. Ninguém é obrigado a acreditar em Deus, ninguém é obrigado a acreditar em Jesus, cada um acredita no que quiser, cada ser humano dá conta de si. Ninguém é obrigado a acreditar em nada. Beleza, a gente não vai fazer guerra por causa disso. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que foi revelado para a gente acredita o seguinte, só existe um caminho para chegar a Deus, e ele passa por Jesus Cristo. Você entendeu isso? A única forma de você um dia viver eternamente, é se você entender, é se você obedecer aquilo que a voz diz. O que a voz disse lá no Monte da Transfiguração? O que a voz disse? Este é o meu filho, ouçam-no. Então, a única esperança para a sua vida, só tem um jeito de você se dar bem na vida. Na vida, é se você escutar o que a Escritura diz. Só. É a única possibilidade. Então, por isso que em terceiro lugar, cara, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é isso. Esse é o ensino. Então, você precisa ter isso bem consolidado no seu coração. Você precisa ter essa base firme no seu coração.
para diante de tudo que você vai enfrentar na vida, de termos de ideias, de pensamentos, de religião, em face de tudo que você vai ouvir, você tem que ter essa convicção: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, Deus tem nome e sobrenome, se chama Jesus Cristo. Deus se chama Jesus Cristo, é o Deus que é a imagem do Deus invisível. Ele é o único Deus, é o único Senhor, é o único digno de receber a nossa adoração, é por meio de quem a gente tem acesso a Deus, e é um mistério para a gente também, porque existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas os três são um, e cada um é uma pessoa, cada um tem... Enfim, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, toda a nossa vida, todo o nosso tempo aqui, todo o nosso trabalho aqui é nesse sentido, é nisso aqui. Você foi batizado? Por que você foi batizado? Jogaram aguinha na sua cara. Teve batismo ontem aí, né? Disseram que tinha uma galera no batismo aí. Quem se batizou? Levanta a mão aí. Quem mais? Aí, se batizou ontem, né? Aí você estava diante da galera, você confessou Jesus publicamente como o Senhor Salvador da sua vida. Não é verdade? Porque Jesus falou, cara. Então, façam discípulos todas as nações, batizando. Quem crer e for batizado será salvo. Então, sim, você está fazendo uma parada que Jesus falou, cara. Entendeu? Porque a gente entregou a nossa vida completamente para Ele. Beleza? Tudo certo? Então, a revelação depende de Deus. Sofrimento não é abandono, é comunhão. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nesse sentido, se essa revelação de Jesus, se entender Jesus depende da revelação divina, você precisa, aí a aplicação prática, você precisa conhecer a revelação também, que são as Escrituras. Você já conhece a revelação de Jesus Cristo, você já conhece as coisas criadas que revelam o Criador. Você precisa conhecer a Escritura. 2, se sofrimento em Cristo é comunhão, então a gente se alegra, né? Quando a gente está com Cristo, quando a gente ajusta nossos olhos de acordo com a Escritura. Então, está triste? Está tudo ruim? Se você está... se sua vida está sem sentido... Se a sua vida está sem sentido, então a aplicação 2 aí. Se a vida está sem sentido, você tem que... Escuta Jesus, cara, que tudo vai começar a fazer mais sentido para a sua vida. Tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. E em terceiro lugar, desculpa, gente, estou toda hora tossindo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. A voz afirmou, Deus confirmou. Então essa é a declaração que a gente pode fazer: Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vamos orar? Vamos orar? Jesus querido, obrigado, porque você se revelou para a gente um dia. Obrigado por Jesus Cristo, sua vida, sua obra. Senhor, muito obrigado pela Escritura, pelo texto sagrado. Obrigado, Santo Espírito de Deus, que conduz a gente rumo à Tua Palavra, na compreensão do Teu Evangelho. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelos momentos que a gente se reúne como família, como igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite aqui. Deus, que o coração de cada adolescente aqui esteja convicto de quem é Jesus Cristo, que você se revele todos os dias na vida deles de maneira muito especial, Senhor. Que eles sintam-se abraçados nos momentos de dificuldade na vida, Deus. Que eles tenham convicção de que você é o Filho de Deus, que eles nunca retrocedam desse caminho, que eles nunca se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. Que a Tua palavra encontre morada no coração deles, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. As Tuas palavras são maravilhosas, Teu ensino é maravilhoso. Surpreende a gente com a Tua palavra, Senhor, a cada dia. Traz sentido novo para a nossa vida quando a gente ouvir a Tua voz. A gente tem desejado ouvir Sua voz, Senhor. Que todas as vozes do mundo se calem diante da Sua voz, Senhor. Que todas as vãs filosofias, que todos os pensamentos contrários ao Teu ensino, que tudo que é diferente daquilo que você ensina, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Toda voz maligna, todo ensino distorcido, toda vontade contaminada, Senhor, tudo aquilo que tem perturbado a vida dos adolescentes aqui, toda tentação, todo desejo de fazer aquilo que é mal, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. Que cada adolescente aqui seja, Senhor, incomodado pelo Teu Espírito Santo,
Deus, que eles sintam vontade de buscar na Bíblia os textos e meditar na Tua palavra, Senhor, que eles sintam vontade de compartilhar essa palavra, Senhor, por favor, eu peço a Você, Deus, que faça essa obra no coração deles, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua voz prevaleça no coração deles, Senhor, por favor. Nesses dias, nesses períodos de adolescência, isso é tão difícil. É tanta sugestão, tanta ideia errada, Senhor. Pelo amor do Teu Filho, a gente pede a Você em oração nesse momento, que a Tua voz prevaleça no coração deles, Senhor. Cria um vínculo de amizade dos Teus filhos com Você, Senhor. Jesus cria um vínculo de amizade forte, indestrutível de Jesus Cristo com a alma de cada um aqui, com cada vida nesse lugar, Senhor. Senhor, que a gente ame Te servir, Jesus, que a gente tenha prazer de estar aqui na Tua igreja, Senhor, que a gente tenha prazer de cantar louvores ao Teu nome, Senhor, que a Tua doce presença venha aqui nesse lugar, Senhor. Deus, que Você esteja consolando os corações, que Você esteja ministrando as vidas, trazendo cura, Senhor. Por trás de cada sorriso ou de cada semblante mais sério, Senhor, existe um coração que só Você pode alcançar, Deus. A gente não tem condição de penetrar esses corações, mas Teu Espírito Santo pode ir na necessidade de cada um. Que Teu Espírito Santo vá no coração de cada um, Senhor. Trate com carinho cada coração aqui, por favor, Senhor. Faz isso para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.